Fala aí, Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Quem puder deixar seu like, agradeço muito. Caramba, que jogo ruim hoje na Bahia. Palmeiras perde para o Bahia fora de casa e o Flamengo ainda não jogou nesse momento que eu tô gravando. Agora são 6h35. Pode o Flamengo aí abrir uma diferença na nossa frente. Semana passada quem tropeçou foi o Flamengo. A gente já sabia que o Palmeiras não ganharia todos os jogos até o final do campeonato, mas eu não acho que o empate seria um resultado tão ruim assim. A derrota já é um resultado que já preocupa, que se o Flamengo ganhar, o Palmeiras vai precisar de 2 rodadas para passar, porque nós falhamos na Bahia e eu tenho algumas coisas para falar. E aí você deixa seu comentário, quero que você preste muita atenção, porque para mim, claramente, esse Palmeiras hoje que jogou não lembra nem a sombra do Palmeiras que vem jogando nos últimos jogos. E pra mim, os erros cometidos hoje só poderiam dar em derrota. E no máximo a gente ia conseguir empatar um jogo, mas a gente vai debater bastante sobre isso aqui. E lembrando, no primeiro comentário você tem o link da Mais Ágil. Se você tem fundo de garantia, você pode antecipar seu FGTS, é o seu direito, galera. Faz uma cotação e você pode resgatar essa grana no mesmo dia, tá bom? Então se consulta com eles. Bom, Palmeiras entrou em campo hoje com o Everton, Giai, Gustavo Gomes, incrível como jogou, quis jogar, né, com o olho preto lá. Mas foi pro jogo, Murilo, Piquerez, Evangelista, Emiliano Martinez, Andreas Pereira, Flaco Lopes, Felipe Anderson e o Vitor Roque. O Lopes e o Vitor Roque brigaram, o Vitor Roque muito parado com faltas hoje, alguns momentos errou ali a tomada de decisão. Achei que hoje o time teve pouquíssima aproximação, tanto do Andreas, desaparecido do jogo, não apareceu na partida, só na hora de cobrar escanteio ele bateu uma falta. O Felipe Anderson também tentou fazer alguma aproximação, mas o que já começou nitidamente pra mim, o campo ruim, o campo tava ruim. Atrapalha o Palmeiras? Atrapalha, mas atrapalha o Bahia também, né? Então atrapalha os dois. Não vamos vir aqui falar que, gente, o Palmeiras perdeu porque foi o campo que tava ruim. Não, o Palmeiras não teve a intensidade que o jogo pedia. E eu notei um Palmeiras meio cansado. Não sei vocês aí, eu quero saber nos comentários. Eu não senti aquele time com aquela, sabe? E aí, isso você pode até entender. Teve um jogo dificílimo contra o River na quarta-feira, onde o Palmeiras deu a vida. Tudo bem que hoje é domingo, né? Então teve quinta, sexta, sábado e aí a viagem e tal. Mas o Palmeiras em intensidade hoje pra mim foi abaixo. Foi abaixo no jogo. E uma coisa que pra mim muda muito o cenário da partida é a lesão do Lucas Evangelista, que sai machucado ali com a lesão na coxa. Isso aqui estourou o jogador. É o calendário, tudo. O jogador sentiu ali a coxa, saiu. E aí pra mim começam os grandes erros do jogo. Pra mim o Abel errou muito hoje, tá? Na minha visão, porque se você tá jogando contra o Bahia, a característica principal do Palmeiras agora é o toque de bola, os volantes têm chegado bem ali ao ataque, você tira o Evangelista e põe o Aníbal, que não jogou mal o Aníbal, mas o Aníbal é um marcador, assim como o Emiliano Martinez. Então, a partir daí, você já mata a saída de bola. Mata totalmente a saída de bola. O Palmeiras fez muitos lançamentos hoje, muita bola longa pro Vitor Roque brigar, pro Flaco Lopes brigar. O Lopes se movimentou, finalizou no gol, deu uma puxeta lá no segundo tempo. O Bahia parava o jogo com faltas. Lamentar mais uma vez o Daronco estar apitando um jogo de futebol. Ele roubou o Palmeiras. Não é isso, mas ele é péssimo. Ele não deixa o jogo seguir, ele para o jogo. O Rogério Ceni mandando o cara mudar pro lateral, ele muda, ele dá os acréscimos, os caras caem. Aí ele dá acréscimo, os caras caem no acréscimo. É um árbitro horroroso. Você aí que gosta de futebol, eu tenho uma péssima notícia pra você. O Daronco vai apitar jogo seu. Fiquem tranquilos que ele vai aparecer esse árbitro péssimo. Péssimo assim, aliás, ele não deixa o jogo seguir. Isso é uma coisa que irrita muito no futebol. Então o Abel pra mim mexe mal no time, nessa alteração e em outras, porque aí você fica com 2 primeiros volantes. E aí o Palmeiras não teve o toque de bola, não teve a aproximação. Acho que fisicamente o Palmeiras estava bem abaixo. Mesmo assim, criou algumas oportunidades. O Ronaldo fez algumas defesas no primeiro tempo. O Bahia também chegou com perigo, né? Não foi só o Palmeiras, não. O Kaique deu um chutaço ali, uma bela jogada individual, chutou. O Ayrton fez uma defesaça no primeiro tempo. Números finais de finalizações, o Bahia finalizou uma vez a mais que o Palmeiras, cada goleiro fez 4 defesas, então foi um jogo muito equilibrado. E os detalhes fizeram a diferença, é um jogo de detalhes. Não é fácil jogar contra o Bahia lá. O Cruzeiro ganhou lá, mas ganhou no último minuto, não foi fácil. O Flamengo vai jogar lá, se bem que o Bahia é um freguesaço do Flamengo. E nós perdemos 2 vezes, né, pro Bahia. Então isso que fica claro e evidente. O Abel Ferreira perdeu 6 pontos para o Rogério Ceni. Ele perdeu no Allianz Parque, com gol de contra-ataque, e perdeu de novo. Então assim, aí você pensa, como é que eu tenho 2 volantes
de contenção e eu tomo um gol de contra-ataque no segundo tempo. Aí tem mais uma coisa que atrapalhou. Piquerez se machucou, então a válvula de escape, que é um cara muito mais seguro que o Jefté, que hoje fez um jogo ruim, já eu comento, se machucou. E a preocupação é o Piquerez, que ele machucou o joelho, aí tem gente falando que não foi nada sério, tem gente falando que foi coisa séria, que viu ele andando mancando. Então, essa é a preocupação maior aqui, é o Piquerez. Espero que não tenha sido nada sério, porque é um jogador imprescindível aqui para o nosso esquema. E ele saiu por causa das dores no joelho, sentiu algum incômodo. E aí vamos ver no exame amanhã. Qualquer comentário agora sem uma precisão exata. E entrou o Jefté, que fez um jogo muito apagado. No primeiro tempo até fez uma boa jogada pelo lado esquerdo ali, entrando na área, cruzou. Mas o Palmeiras acabou não conseguindo finalizar. E o nosso meio de campo não jogou. O Palmeiras ficou ali muito tentando fazer algumas jogadas ali. O Lopes e o Vitor Roque hoje não estavam naquela sintonia de sempre. Então já era um Palmeiras modificado, com um lateral abaixo do seu titular e um meio de campo sem saída de bola. E aí no segundo tempo ele tirou o Andreas Pereira, que não estava jogando, como eu falei para vocês. Colocou o Alan no jogo e colocou o Facundo Torres. Para mim o Abel erra de novo e colocou o Sousa no lugar do Felipe Anderson. O Palmeiras tinha o Maurício no banco e o Veiga, que são dois jogadores meio ofensivos, que finalizam no gol, tudo. O Veiga não entrou na Libertadores, então assim, eu não entendo muitas vezes o critério do Abel Ferreira. Ele colocou o Sousa, o Facundo, o Alan, aí o Palmeiras virou aquele time de novo de 3 atacantes, ponta, que cruza muita bola na área. O time não conseguiu ameaçar muito o Bahia no segundo tempo. Teve uma posse ali, começou a tentar tocar mais a bola, mas não conseguia criar as oportunidades como vinha criando nos últimos jogos. E principalmente porque se você for ver um time, é um time muito modificado. Você tinha o Giai, que não é o Kelvin, que não, já tá modificado ali, que marcou tudo, mas ofensivamente não oferece. Você tem a zaga, aí você tem o Jefté, aí você tem o meio de campo, que são dois caras que somente marcam. Então a construção ficou muito ruim. E aí é um time muito diferente do que vem atuando. E o jogo vai para trocação, o Palmeiras foi para buscar a vitória, entrando na área, teve finalizações ali, só que começou a voltar muito tarde, o time começou a cansar, o Bahia vindo no contra-ataque, numa dessas o Ademir pega o Jefté ali, pra mim erros absurdos, porque todo mundo afasta, o Jefté poderia ter dado bote lá fora da área, tinha cobertura, aí ele afasta, entra dentro da área, aí não pode encostar no atacante, o Ademir joga pro corredor, deixa ele completamente torto, e o Everton abaixa também na hora do gol, bate, e o Bahia faz 1-0 e o Palmeiras não conseguiu ter nenhuma outra chance clara de gol para conseguir incomodar o adversário. Então, as mexidas do Abel, o Palmeiras já entrou com um time ali, fisicamente já não era tudo aquilo, já não estava com a mesma intensidade, eram os mesmos jogadores, tirando ali, né, repito, o Kelvin que não jogou, mas a dinâmica de jogo era outra. E aí as alterações, para mim, pioraram muito o Palmeiras. E eu tava até torcendo, comentando com um amigo meu, falando, o Palmeiras conseguiu empate aqui, tá bom. O Palmeiras acabou perdendo o jogo e não tem o que falar que o Bahia foi injusta a derrota. Outra vez, perdeu para o Rogério Ceni. E o que preocupa muito, como eu falei, é o Piquerez. Lamentar, porque uma hora ia acabar perdendo. O Palmeiras não perdia desde o confronto contra o Cruzeiro. 10 jogos de vencibilidade, só que é um campeonato que tá muito aqui, né? Você tá na disputa ali absurda. E agora a gente espera que o Flamengo pelo menos empate o jogo. Porque se o Flamengo ganhar o jogo, eles ficam numa situação bem favorável com essa rodada. Claro que tem campeonato ainda, tem confronto direto. Mas eu vi muita gente falando assim, deveria ter entrado com o time misto, tal, o time estava cansado. Não sei, agora que acabou o jogo é mais fácil, mas eu acho que você entra com o time misto e perde, e acho que as reclamações ocorreriam. Eu falar, tem que ir com o titular, tem que ir com a força máxima, em algum momento o nível de concentração vai cair. Agora não adianta achar que o Palmeiras é o pior time do mundo. O Real Madrid esse final de semana perdeu, o Liverpool perdeu, o Chelsea perdeu. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu estou dizendo que derrotas fazem parte. O que eu quero ver é um Palmeiras quarta-feira contra o Vasco, acho que é quarta-feira o jogo, com uma intensidade melhor. Conseguindo propor o jogo, conseguindo jogar futebol. Porque na Bahia hoje, de verdade, eu não gostei do jogo que o Palmeiras apresentou. Mas de verdade, a gente queria os 3 pontos. O que está mais me preocupando mesmo são as lesões. Possíveis lesões aí do Evangelista. O Evangelista é certeza, porque sentiu a coxa, então deve ser lesão muscular. E a maratona de jogos, né, intensidade, o Palmeiras jogando com tudo, correndo, determinação, acaba acontecendo isso. E o Piquerez que preocupa demais. Repito, os 3 pontos eram importantes, mas esses 2 ficando fora, se forem confirmadas suas lesões, vão fazer uma falta absurda. Porque o Jefté não é, o Piquerez, inclusive, falando aqui mais uma vez do gol, afastou demais, faltou inteligência, fazer a falta fora da área. O Bahia fez esse tempo todo. Quantas vezes o Vitor Roque hoje conseguiu ganhar o confronto do Gilberto, do zagueiro, do volante, e eles faziam a falta, tanto no Lopes também.
faltou malandragem, faltou ser mais esperto. O Palmeiras quer fazer jogo limpo, fair play, não faço falta, aí você acaba pagando caro. Muito preocupado com esses dois, principalmente com o Piquerez. Espero que não seja nada. Deixe seu comentário, quero saber qual foi a sua visão do jogo, de um jogo ruim pra mim contra o Bahia hoje. Acabou o campeonato, o Palmeiras é uma porcaria, uma merda? Não, nada disso. Mas não dá pra mim falar que o Palmeiras jogou bem e as alterações foram muito ruins, que pioraram demais o time. Agora é contigo. Bom resto de domingo pra você, excelente semana, valeu, até a próxima, é nóis.